Eu sou Marta Baião. Eu sou Décio Filho. Estamos entrando no ar com mais um podcast de variedades, um programa de mulher. Uma realização da Prefeitura do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria IST-AIDS. Participação das Mal-Amadas Poética do Desmonte, grupo de teatro feminista. Show Preconceito! Pois é, o episódio 3 nós vamos falar justamente de preconceito e vulnerabilidade. Vou convidar Décio para responder algumas questões sobre um tema tão polêmico e tão presente na vida de todas, todos e todes nós. Pois é, Décio, o que é o preconceito para você? Para mim, o preconceito é a mola mestra que rege a sociedade patriarcal racista, que através da moral inclui e exclui corpos, eliminando o diferente e alçando-os para as bordas e relegando-os para uma esfera marginal por não se enquadrarem no modelo binário. Décio, como que o preconceito adoece, anula, descarta e mata os corpos? Essa chaga do preconceito muitas vezes opera numa vida silenciada, apagada, neutralizada, paralisada e que nas nossas sociedades neoliberais funcionam nas lógicas do explorador sobre o explorado, campo predatório da mais-valia e manipulação na desvalorização do humano, num descarte e mercantilização da doença e da morte. Qual é o pior preconceito para você? O pior preconceito é aquele que impede o existir, o estar aonde as outros podem estar, não ter direitos à fala e nem acessos, muito menos a olhar e respirar, que faz povos se curvarem à miséria, à fome e ao abandono. O pior preconceito é aquele que mata. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o salário é R$800, você tem direito a um vale transporte e um Sodexo. Mas o anúncio falava que seriam 2 salários. E carteira assinada. Não, sim, o anúncio está certo. São 2 salários e carteira assinada para o homem, não é para a mulher. Mas senhor, qual a diferença? Qual a diferença de homem para mulher? Nossa, mas tem muita diferença, né? Que diferença da mulher o homem tem? Nossa, a diferença é que você é mulher, você pode engravidar a qualquer momento. Que diferença da mulher o homem tem? Parir, e aí quem é que vai tomar conta desse Que menino? diferença da mulher o homem tem? Aí vai ter que deixar esse menino em casa, mesmo fazendo de casa, Que online. diferença da mulher o homem Se a tem? criança chora, quem é que vai cuidar da criança? Que diferença da mulher o homem tem? Marido, tem cachorro, tem periquito. Que diferença da mulher o homem Mãe, tem? toda mulher tem uma mãe em casa pra cuidar. Que diferença da mulher o homem tem? Hormônios? Vocês têm muitos hormônios, pode destruir a minha startup. Quer dizer então que homem não faz filho? Não tem mãe. Não deprime. Não tem hormônio? Não fica doente. Fica, faz, mas só que aí todo homem tem uma mulher pra tomar conta disso, né? Ah, é? Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Mulher tem 2 pernas, tem 2 braços, 2 coxas, um nariz e uma boca e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se morrer para direito, tem pouquinha diferença. Preconceito é qualquer fala antecipada que ofende com hostilidade a pessoa por conta da sua cor, da sua religião, até mesmo, né, do gênero, né, da sua posição sexual que você escolheu. Para mim, preconceito é isso, que às vezes a pessoa sem conhecer, vamos supor, um exemplo, a religião do candomblé, às vezes as pessoas nem conhecem, porque eu já passei isso quando eu era mais jovem, eu sempre foi me imposto
que a religião de candomblé era coisa do demônio, coisas que fazia feitiçaria, mal para os outros. E aí, conforme a gente vai entendendo, pesquisando, estudando aquilo, a gente vai vendo que não é nada daquilo, né? Então, às vezes a gente tem um preconceito sem a gente saber do que a gente está falando. E às vezes é bom primeiro a gente, né, dar uma lida, pesquisar, procurar, antes da gente tomar posição. Porque às vezes a gente toma uma posição por causa que ouviu, por causa que o outro falou, por conta de não pesquisar, e quando você vai ver não é nada daquilo. Não tem nada de demônio na religião, não tem nada de maldade com o próximo, que a maldade é você que está lá pedindo, não é os orixás que vão fazer a maldade, eles, né, vão fazer o seu pedido, né? Então a gente tem esse tipo de preconceito. A primeira coisa é entender que um preconceito não está desconectado do outro, eles estão profundamente ligados. E muito provavelmente, né, a gente percebe, né, pelos relatos, né, a misoginia anda de braços dados com o machismo, muito provavelmente ela também anda de braços dados com outros preconceitos. O racismo, ele anda ao lado do preconceito de classe, né? A gente percebe que eles estão muito, eles se conversam entre si, eles se retroalimentam, os preconceitos. Então, entender isso, que um combate não pode ser nunca isolado. Ele tem que atender todos os preconceitos de uma forma geral, ou seja, se as causas são multifatoriais para o nascimento desses preconceitos, o combate a ele também tem que ser multifatorial. Tem que ser no campo da saúde? Sim, mas não só. No campo da educação, mas também no campo econômico, no campo político, né? E em todas as áreas da sociedade. Então, entender isso, que vai exigir um trampo, né? Um trampo e um olhar mais amplo, e entender que essa luta ela não é conquistada magicamente, né? Com uma água que cai do céu. Luta coletiva, né? O primeiro passo para todo mundo que sofre um preconceito ou presencia preconceito é historicizar esse preconceito, entender ele na linha da história. Não compreender esse preconceito vivido como uma coisa só sua, é pessoal, só eu vivi, né? Sair da casca, buscar ajuda, buscar os movimentos que coletivizam não só as dores, mas o enfrentamento, né, das violências. Se, quando é o caso, buscar as punições corretas dos agressores e buscar programas, ações preventivas dos preconceitos e das ações criminosas que eles trazem junto. Então, é uma tarefa muito grande. A tarefa para se combater o preconceito, para se tivesse que resumir numa única frase, é estar desperto todos os dias. Estar desperto e estar amparada com os teus, com as tuas, caminhar em alcateia, né? Caminhar coletivamente. Eu acho que é uma das formas mais coerentes, assim, né? Uma outra coisa que eu vou colocar aqui também, eu acho que é colar o seu discurso à prática, porque a gente vai ter várias pessoas que dizem que são contra esse preconceito, aquele outro, aí você vai olhar na trajetória do indivíduo, né? Tem nada. É aquele famoso militante de cadeira giratória, como já diz o Lucas Bronzato no poema dele, Enredados. A gente não pode se dar o luxo de viver num país tão desigual como o Brasil, historicamente desigual, e ser militante de cadeira giratória, militante apenas de internet. A gente tem que ter uma postura combativa e alerta, atenta, todos os dias. Do momento em que você pisa o pé para fora da tua calçada, mas também quando você está ali na tua privacidade do teu lar, diante do teu espelho. Buscar amparo psiquiátrico, psicológico, além dos amparos jurídicos e legais, para que a gente combata esse preconceito enraizado, introjetado dentro da gente, e para que, sobretudo, a gente não corra o risco de combater um preconceito firmemente, um ou outro, um ou dois, três ali, e virar as costas para o capacitismo, e virar as costas, né, para o preconceito linguístico, e virar as costas para a xenofobia. A gente não pode correr o risco de passar vergonha alheia. A gente tem que fazer a lição de casa bem. Errar, nós vamos errar muito, desde que, como diz a nossa amada Rosa Luxemburgo, a nossa atitude primeira seja de escuta e de um esforço contínuo para se libertar das correntes. A gente não deseja corrente para ninguém, né? Correntes para ninguém.
Mas como é que a gente quebra elas? Como é que eu posso batalhar aqui no meu movimento feminista, batalhar aqui no meu movimento artístico, né? Pensando em todos esses corpos diferentes. E se os 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil resolvessem e pudessem, né? Na verdade elas não podem porque a cidade não é pensada para elas circularem. O ir e vir do cidadão não é para todo mundo, né? E se esses 45 milhões de PCDs estivessem nas ruas? Estivesse nos bares, nos cinemas, estivesse nas feiras. Será que a gente tem condição? Eu não vou nem dizer a palavra suportar, nem tolerar, mas conviver de igual para igual, sem olhar de dó, sem olhar de pressupor dificuldades onde não há. Será que a gente está preparado para isso? A gente está preparado para uma luta multifatorial? A gente está preparado? A minha vontade, os meus passos, o meu caminhar é para que seja um incômodo genérico, para que a gente tenha um incômodo com todos esses preconceitos e a nossa luta ela seja cada vez mais ampla. Ela não fique setorizada, que a gente perceba que existe muito mais diversidade dentro daquilo que a gente chama de diversidade de corpos que a gente ainda não incluiu. A gente ainda nem olhou para eles, a gente nem sabe que eles existem. E para eles estarem aqui agora, só com essa atitude de guerreira, do guerreiro, de uma constante formação, um constante letramento social a respeito dos movimentos que a gente não conhece, admitir que não conhece todos os movimentos e que precisa ainda ler muita literatura, muito embasamento, muito artigo, muito livro a respeito e continuar a batalha nas esferas coletivas, nas esferas jurídicas, somar, não ser indiferente. Não ser indiferente já é uma bela de uma luta, mas não adianta não ser indiferente e não lutar junto. Para mim, para a gente conseguir acabar com esses preconceitos e ter um horizonte minimamente mais igualitário, é só quando a gente conseguir se ver tão múltiplo quanto essas lutas todas que são necessárias de mais engajamento, de mais potência ali, de mais soma. O que é preconceito? Preconceito é o desprezo que as pessoas têm pelo diferente, pelo que destoa do que é considerado normal. Preconceito é um julgamento, uma opinião que se tem sobre uma coisa, sobre um fato, ou principalmente sobre uma pessoa, sem você ter conhecimento suficiente daquilo que você está julgando. E levando em conta, com a cabeça feita pela ideologia dominante, pela cultura que está aí, que impõe determinados valores e julgamentos. O preconceito mais forte que nós conhecemos no nosso país, eu acho que é o de cor. Ele surge quando centenas e centenas de milhares de escravizados foram trazidos da África e quando a cor negra da pele era considerada uma coisa de segunda categoria. Os brancos europeus que mandavam no mundo consideravam de segunda categoria. E esse conceito, ele foi sendo difundido, pela cultura dominante, assim como o patriarcado, que é outro constitutivo da nossa cultura, sempre construiu o preconceito, a misoginia, o preconceito contra as mulheres, tratando-a como segunda categoria também. Agora, o preconceito é forte mesmo, é com a mulher livre, a mulher que é dona do seu nariz, que não dá bola para a torcida, para o que falam com ela. E essa mulher livre, o patriarcado não permite. Então eu vejo que no nosso país, esses dois preconceitos, o de cor e o de gênero, são muito fortes. O preconceito contra o feminino é forte. Por isso que a homofobia também cresce. A homofobia não admite que as pessoas sejam felizes do jeito que elas querem, com quem elas querem. As pessoas com deficiência, nem temos o que dizer, porque elas sofrem preconceito da própria família, que quando nasce uma criança com deficiência, tem dificuldade de aceitar aquilo e quanto mais condição ela tem de cuidar da pessoa com aquela deficiência, se tem condição ela paga quem cuide, põe de lado. E eu acho, enfim, que o preconceito maior que existe e que permeia todos esses é o preconceito de classe. Porque se o negro for pobre, se a mulher livre for pobre, é muito pior para eles ainda. Aí que eles são mais estigmatizados ainda do que quando é rico. O dinheiro no capitalismo compra muitas coisas, inclusive as opiniões.
Os preconceitos, como são ensinados pela cultura dominante, e a cultura dominante serve à luta de classes, serve ao capital em detrimento dos trabalhadores, o preconceito serve para controlar determinados corpos e, de preferência, chegar ao limite de descartar esses corpos. Descartar, se não matar esses corpos, descartar da sociedade, tornar párias, tornar marginais. E esse descarte é feito lentamente, diminuindo a pessoa, explorando, humilhando, rebaixando, tratando a pessoa como cidadão de segunda classe, como um Zé Ninguém. Isso faz com que a autoestima dela e seu amor próprio encolham, fazendo a pessoa sentir-se sem nenhum valor, um Zé Ninguém. E isso leva à doença mental. Por que a depressão está tão grande na nossa época? Por que tem tanta gente com depressão e outros sofrimentos mentais? Cada dia tem mais gente, cada dia tem mais pobres, cada dia tem mais pessoas alijadas da vida em sociedade e cada dia tem mais pessoas sofrendo mentalmente de doença mental. E todo esse preconceito que afasta as pessoas tira da vida e faz com que a saúde dela, tanto física quanto mental, seja piorada dia a dia, dia a dia. O preconceito diminui a pessoa não se encaixa mais na sociedade, não tendo como viver uma vida confortável e uma vida com os mínimos direitos humanos e os mínimos direitos básicos. E claro, ela fica doente. Como pode ficar uma mãe que não consegue alimentar os seus filhos? Enlouquecida, doente, porque ela tira dela. Então, o preconceito é uma coisa muito horrorosa, faz muito mal à humanidade. O preconceito vem de humanos que não são humanos. O preconceito discrimina, tornando muitas pessoas de segunda classe. E quando esses corpos resolvem enfrentar o preconceito, lutar contra, buscar o seu lugar na sociedade, eles continuam sofrendo, porque a luta é árdua. Preconceito é um pré-conceito. Alguma coisa que você acha que você sabe, sem ter tido ainda a oportunidade de saber. Uma coisa que você julga saber sem saber. Preconceito tem de todas as cores, matizes, todos os gêneros e todas as extensões. O que eu considero um dos piores são os preconceitos contra as putas. É um que é quase que universal, todos têm, inclusive as próprias putas têm preconceito contra elas próprias. Então é um dos que eu considero piores, porque não é nem muito reconhecido, né? Não é muito debatido. Os corpos são afetados de todas as maneiras pelos preconceitos. Você é julgado, condenado, excluído, isolado, adoecido por conta de preconceitos. As pessoas te julgam por uma opinião que elas têm de algo que elas acreditam, e se você se encaixa na armadura, você sofre os golpes. O que é preconceito? Para mim, preconceito é tudo o que discrimina. Consiste em julgar um indivíduo pela forma como ele age, a forma como ele pensa, como se comunica e como o indivíduo se apresenta para a sociedade. Lembrando que a natureza é diversa. Então, dentro da nossa sociedade, existem mecanismos que querem regulamentar e controlar as diferenças, o que é
humanamente impossível porque somos parte da natureza e a natureza é diversa. Seguindo isso, o preconceito é formado a partir de dogmas e crenças estabelecidas por grupos de pessoas que julgam estarem certos e que por um domínio querem impor e se sentem no direito de estabelecer o que é certo e errado para o resto da sociedade. O preconceito é movido por grupos de interesses econômicos, religiosos, sociais, e eles criam uma aversão à singularidade, à diversidade, a toda forma de diferença. Preconceito gera guerras. O preconceito mata, afasta pessoas, desagrega e cria um sentimento de ódio e aversão, imposto sempre pela intolerância e por grupos que se sentem no direito de dominar a sociedade. Os preconceitos que eu reconheço são diversos. Eu reconheço e sinto o preconceito racial, o preconceito sobre a orientação sexual, o preconceito religioso, o preconceito sobre classe social, preconceito de gênero, o preconceito cultural, o preconceito musical. E esse preconceito cotidiano que a gente vê sobre a aparência das pessoas, né? Essa futilidade, preconceito sobre pessoas gordas, pessoas magras, enfim, em geral, a forma que a gente se apresenta à sociedade. O pior de todos são piores, todos afastam e desagregam, todos acabam matando. Talvez o preconceito racial seja o que mais gerou guerras, também o religioso, e também sobre a orientação sexual. Talvez sejam esses os piores, os que desagregam de forma a gerar guerras e destruição de uma sociedade. Particularmente, eu sofro alguns desses na pele pela questão do gênero e da orientação sexual e artística. Eu sou mulher cis, assumidamente lésbica, bissexual. E sofro com o machismo desde que passei a trabalhar profissionalmente com a música. Eu também vivi na pele o preconceito ligado a uma doença, no caso a AIDS. Quando a minha irmã mais velha, a roqueira Lori F., no ano de 1993, faleceu vítima da AIDS. Essa doença foi estigmatizada e eu senti isso, eu vivi e vi. Talvez por isso eu tenha me tornado uma artista militante desde os anos 90, que eu empunho a minha guitarra e com ela eu canto na tentativa de criar um mundo melhor, com menos preconceitos, um mundo que ajude a melhorar, um trabalho artístico que ajude a melhorar o mundo. Como eu já disse, o preconceito mata, gera guerras, gera solidão. O preconceito cria o medo e dessa forma alimenta a aversão às diferenças. Por isso, o preconceito limita e adoece. Eu tenho certeza que a gente nasceu para ser e atuar de forma livre e original. Claro que sempre respeitando os princípios da ética moral, como o respeito à natureza, ao próximo e no exercício contínuo da solidariedade e da compaixão, porque só dessa forma a gente vai poder viver em sociedade. Sendo assim, qualquer imposição criada por um julgamento feito por grupos que limite a nossa liberdade, a nossa capacidade criativa, qualquer imposição dessas vai ser destrutiva e vai provocar doenças físicas e psicológicas. Qualquer forma de preconceito deve ser combatida. Talvez seja esse o motivo da gente estar vivo. Se a gente quiser habitar esse planeta em harmonia, com solidariedade e compaixão, se a gente quiser afirmar que somos humanos, que somos gente e que ainda temos olhos e coração para reverenciar esse planeta abençoado pela Mamãe Natureza e o Papai Universo. Se a gente quiser, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças e a gente tem que ajudar a quebrar os preconceitos. Por isso, ninguém pode largar a mão de ninguém. Somos todos interdependentes dentro de uma sociedade doente, mas a gente acredita que pode ser diferente. Uma vez que o preconceito é uma ideia
pré-concebida de algo ou alguém, sem o devido conhecimento, entendo que todos nós já fomos, somos ou seremos preconceituosos. Porém, as ações discriminatórias geradas por esse preconceito que leva à exclusão social, à marginalização, só faz aumentar a violência, né, contra as mulheres, os negros, índios, deficientes físicos, idosos. O fato é que temos muita dificuldade em conviver com o diferente. Respeitar e aceitar as diferenças só será possível por meio da educação e cultura. Vamos esperançar, né, que os movimentos sociais também têm uma luta fundamental agora nesse governo, onde serão ouvidos, né, espero que sejamos ouvidos, né, os movimentos de mulheres, negros. E aí a gente espera, assim, vamos esperar, vamos esperançar, porque não é possível, né, viver num mundo onde a gente não consiga respeitar as diferenças, não consigamos conviver com as diferenças e que o preconceito e o ódio, né, que foram fomentados nos últimos anos fizeram com que haja tanta violência, tanta morte. Vamos ver se a gente consegue, né, lutar. Não vai ser árdua a luta, mas a gente tem que conseguir, sabe, uma sociedade mais justa, igualitária, onde haja o respeito às diferenças e principalmente livres do preconceito. Quando se trata da questão dos corpos e do preconceito em si, é preciso lembrar que ao longo dos séculos, principalmente do século passado e deste novo século, houve muitas iniciativas e muitas lutas em defesa dessas identidades, desses corpos. E às vezes, muitas das vezes, desta forma de se expressar, de ser e estar no mundo. Eu tenho falado muito dessa questão do ser e estar no mundo, porque talvez seja essa a maior legitimação da vida humana no planeta. Ser e estar no mundo. Nesse sentido, muitas lutas populares, posso dar o exemplo de Stonewall, o grupo gay da Bahia, aqui no Brasil, a própria parada do orgulho LGBT, em algum sentido, abriu e abre fronteiras para que pessoas do universo das liberdades sexuais tenham a sua voz e a sua vez na sociedade, né? É preciso também compreender, como eu já falei antes, os mecanismos de participação que se tem e que tem se conquistado ao longo do tempo, enfrentando todo tipo de intolerância, todo tipo de discriminação e às vezes até estruturas, né, rompendo estruturas ainda defendidas, mesmo com uma grande diversidade do conceito, por exemplo, de família. Por vezes, forças reacionárias e contrárias às diversidades e às formas de expressão de amar e de família, esse setor ainda persiste em defender algo que já não cabe mais, felizmente, no século XXI. Que é, por exemplo, o conceito de família. Então, os corpos, nesse sentido, eles são muito violentados, ofendidos, mas ainda assim persistem com muita luta, muita garra, muita força, né? Também se expressam artisticamente. Acho que a expressão artística ela é a mais forte, ela é a que mais agrega as expressões LGBTs no mundo todo. Quanto à questão da proteção no que tange à vulnerabilidade, é preciso também dizer que, embora haja uma fragmentação, até por conta das necessidades específicas das lutas, existem algumas iniciativas e alguns programas fundamentais de proteção. O primeiro deles é a Casa da Mulher Brasileira. Esse é um programa, no meu entender, que contribui na questão da proteção da mulher vulnerável, aquela que tem sido agredida constantemente pelo seu parceiro ou por algum outro tipo de agressão.
Do ponto de vista da sociedade civil, existem as casas de acolhidas, as pessoas homossexuais que não foram bem recebidas por seus familiares, não têm condições de manter a sua vida e foram acolhidos ou acolhides por essas casas que recebem essas pessoas trans, né? Mas esse já não é particularmente um programa de governo. Essa é uma iniciativa da sociedade civil, principalmente de organizações não governamentais, as ONGs, né? Muitas das ONGs têm se empenhado em exercer esse trabalho, o trabalho de garantia do direito social, que é a dignidade, né? Que é o que eu falei, as garantias básicas. É importante falar sobre isso também. No que tange a questão da saúde, o Sistema Único de Saúde, ele acolhe também a questão do tratamento dessas identidades e da possibilidade da pessoa passar pelas modificações físicas do seu corpo. Então tem as questões de cirurgia, as questões dos cuidados estéticos em geral. O SUS também oferece, claro, com muita precisão, acolhimento e carinho, recebe essas pessoas trans para as modificações da sua identidade física, né, do seu corpo. Então é importante também dizer isso, que apesar de tudo, as lutas populares, essas vozes das lutas populares, elas são atendidas com muito pesar e com muito sacrifício de muitos movimentos sociais. Estamos encerrando o projeto podcast de variedades, um programa de mulher. Uma realização da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Coordenadoria IST-AIDS. Agradecemos a colaboração de todas, todos e todes. Os seus nomes vão estar na descrição deste último episódio. No canal do YouTube, Mal Amadas, Teatro Feminista, sim. Eu, Marta Baião. Eu, Décio Filho. E Neuza Brito. Agradecemos Edu Luiz. Montagem e edição. Até breve.